Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos, nomenclatura de hidrocarbonetos. Aula passada vimos a tabela e o PAC, né? Que a gente tinha 3 partes que compõem o nome. E então para compor esse nome tinha lá o número de átomos de carbono. Segunda parte, tipo de ligação, se era só ligação simples, duplas ou triplas, an, en, in. E por último, a função, que agora ainda está bem simples, é só hidrocarboneto final O, né? Então, um átomo de carbono met, 2-et, prop, but, pent, né? Então, aí a gente compõe o nome. Para cadeias carbônicas, né? Sequência de átomos de carbono que não tem ramificações, é muito tranquilo, usa direto aquela tabela. Mas quando nós temos ramificações, nós temos que tomar um cuidado. Porque aquela tabela, você tem que usar ela somente na cadeia carbônica principal. Como assim, professor? Veja bem, aqui nós temos uma sequência de átomos de carbono, né? Não coloquei hidrogênios ou outras moléculas, simplesmente coloquei a sequência de átomos de carbono. Aqui, pessoal, não está ligado um no outro, ok? Eu preciso identificar cadeia carbônica principal. Como eu faço isso? Dentro de uma molécula que tem ramificações, uma ramificação aqui, uma ramificação aqui, aqui tem uma outra ramificação, ok? Eu tenho que encontrar a cadeia carbônica que seja a maior sequência de átomos de carbono possível. Então, olha lá embaixo nossas regras. Maior sequência de átomos de carbono possível, ok? Tem que ter a maior sequência de átomos de carbono possível. Então vamos lá. Eu tenho que começar de um lado e ir para o outro, né? Ou de cima para baixo. Eu tenho que tentar encontrar isso aqui. Vamos supor que eu comece aqui, ó. 1, 2, 3, vou para cima, 4. 4 átomos de carbono nessa sequência. Vamos mais. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 é maior, eu preciso achar maior. Então essa de 4 já não será a sua cadeia carbônica principal. Essa de 5, vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 8 é maior que 4 e que 5. Então aqui já dá um indicativo que a cadeia pode vir para cá. E vamos continuar ainda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui seria a minha cadeia carbônica principal. Com 9 átomos de carbono. E aí, se você olhar na tabela lá, 9 é num, e aí vê se tem ligação simples, dupla, e aí você compõe o nome, ok? Vamos encontrar a cadeia carbônica principal aqui, para essa segunda molécula. Olha só, tem um detalhe importante. Quando a gente vai escolher a cadeia carbônica principal, você tem, sim, que cuidar com a maior sequência de átomos de carbono possível, mas você tem que incluir as insaturações. Então vamos olhar aqui. Veja, se eu tivesse contado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez. Olha, vai mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa seria a maior sequência de átomos de carbono possível, concorda comigo? Essa seria a maior sequência. Só que olha o detalhe aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla. E eu tenho que incluir essas ligações duplas ou triplas dentro da minha cadeia carbônica principal. Então, obrigatoriamente, sua cadeia carbônica vai ter que passar por este carbono e obrigatoriamente vai ter que passar por esse outro carbono. Então, aí você tem que escolher a maior sequência de átomos de carbono possível. 1, 2, 3, 4, se viesse para cá. 1, 2, 3, 4 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cá. Opa, é com 7 a minha maior cadeia carbônica. Ok? Então eu tenho aqui 7 átomos de carbono na cadeia carbônica principal. 7, a gente viu lá na tabela que o nome vai começar com ept. Então vamos lá, recapitulando. Tenho que escolher a cadeia carbônica principal quando tenho ramificações. Ó, ramificação, ramificação. Então eu tenho que escolher maior sequência de átomos de carbono possível, né? Maior sequência de átomos de carbono possível, incluindo as insaturações. Beleza.
Se eu olhar a molécula inteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos, mas o nome vai vir com apenas 7, porque é o nome da cadeia carbônica principal, ok? E aí, eu posso dar um nome para essa cadeia carbônica, por exemplo, veja que eu tenho uma insaturação aqui, vamos só dar o nome da cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono é hept. Tenho ligação dupla entre o carbono 1 e 2, eu coloco o menor valor 1. Para indicar ligação dupla em, e é um hidrocarboneto, né? Final O, porque é composto apenas por hidrogênio e carbono. Hept, um eno, ou eu poderia colocar um hepteno. Esse 1, identificando a ligação dupla, ok? Se eu fosse numerar aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí você pode me perguntar, tá, professor, mas eu tenho outras coisas, digamos assim, penduradas, né? Sim, temos. E aí a gente tem que aprender o que são essas coisinhas penduradas. A gente chama de cadeia, né? Dentro das cadeias ramificadas chamamos de grupos substituintes ou radicais. E aí a gente tem que dar nomes específicos para esses caras aqui agora, que a gente vai compor esse nome com a cadeia carbônica principal, usando a tabelinha UPAC que a gente já aprendeu, e ainda jogar em cima esses radicais, esses grupos substituintes. Vamos ver isso. Então, pessoal, falando das cadeias ramificadas, os grupos substituintes ou conhecidos também como radicais, né? O que você faz? Você escolhe a cadeia carbônica principal, maior sequência de átomos de carbono possível, e aí o que ficar para fora, então aqui é a cadeia carbônica principal. Beleza? E o que vai ficar para fora a gente chama de radicais ou grupos substituintes, tá? Então aqui eu tenho um radical, ó, ficou para fora. Aqui eu tenho outro radical. Cuidado, não é um radical livre, tá? Só o termo é o mesmo usado na química orgânica, mas não é um radical livre, por exemplo, tá? A gente chama de radical aqui. E é muito simples dar um nome para esses carinhas aqui. Olha só, nomenclatura. Usa o prefixo da IUPAC, que a gente já viu. Quando eu tenho um carbono é met, quando eu tenho dois carbonos é et, e o finalzinho você já coloca um final direto. IU. Pode colocar o ILA, tanto faz, tá? Via de regra, o que é mais usado é IU, e em alguns casos, em algumas nomenclaturas específicas que a gente vai ver lá para frente, usa o ILA. Mas é igual, IU ou ILA quer dizer a mesma coisa, ok? Então vamos fazer isso para esses radicais. Aqui é um CH3, ou seja, eu tenho um átomo de carbono, então eu tenho um CH3 pendurado. Aonde? Na minha cadeia carbônica principal. Se ele é composto apenas por um átomo de carbono, na nossa tabelinha IUPAC, met, finalzinho, IU. Ele é um metil. Olha esse outro exemplo, tem dois átomos de carbono, né? É um CH3, CH2, penduradinho ali, ó. Se eu tenho dois átomos de carbono, nossa tabelinha IUPAC diz que é et. Direto, finalzinho, IU. Então, eu tenho um metil e um etil. E aí, isso aqui eu vou ter que compor o nome. Preciso compor o nome. Como eu uso isso? Dou o nome da cadeia carbônica principal, usando a tabela completa. E lá na frente eu vou começar a numerar, ver em qual posição estão essas coisinhas penduradas, que chamamos de radicais ou grupos substituintes, né, dentro das cadeias ramificadas. E vou ter que ir lá numerar e colocar em qual posições eles estão, ok? É isso que a gente vai fazer. Mas vamos conhecer os principais radicais primeiro, para a gente olhar uns exemplos e ver como é que a gente faz isso. Então, pessoal, olha os principais radicais aqui, ó. Digamos que eu tenho apenas um átomo de carbono, mas aí temos um CH3 pendurado numa cadeia carbônica principal que você escolheu, que foi a maior sequência de átomos de carbono possível e que incluiu as insaturações, dentro de uma molécula que tenha ramificações, ok? Se não tiver ramificações, super simples, usa aquela tabelinha IUPAC direto.
né? Aqui não, aqui então eu preciso girar esses radicais, né? Escolher a cadeia carbônica principal. Já vimos que com átomo de carbono, met, um átomo, final il, metil. Com 2 átomos, et, final il. Mas olha lá, a gente pode ter tudo isso aqui pendurado numa cadeia carbônica. Vamos ver. Pessoal, concorda comigo que 1, 2, 3, se eu tivesse pendurado, entendo isso aqui como uma ligação e estou pendurado numa cadeia carbônica principal aqui, né? Ficou por lado de fora da cadeia carbônica principal, ligado por aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu chamo isso aqui de propil. Prop, com 3 átomos de carbono, se é radical, a regra fala para colocar il, propil. Beleza. Vamos ver esse aqui, ó. São 3 átomos também, mas estaria pendurado, ou seja, estaria fora da cadeia carbônica principal, ligado por este átomo de carbono. 1, 2, 3, também seria propil. Concorda comigo que é o mesmo nome, mas de certa forma eles estão ligados de forma diferente numa cadeia carbônica principal? Então a gente tem uma nomenclaturazinha que a gente tem que definir aqui, ó, que esse é o N-propil. Por quê? Porque ele está ligado, digamos, de forma normal, através do primeiro carbono. E esse está ligado pelo carbono do meio, o carbono que divide a molécula em 2 partes iguais. Esse aqui a gente chama de isopropil. Então, cuida que com o metil e o etil só tem eles. Agora, com o propil, nós temos 2 tipos. Pode ser o N-propil e o isopropil. Aqui tu pode só escrever propil. Quando fala só propil, é este caso aqui, tá? Também você encontra isso na literatura. Mas N-propil e isopropil. Um está pendurado na cadeia carbônica por aqui, o outro vai estar por este carbono no meio. Agora, olha só, todos esses outros casos, temos 1, 2, 3, 4, são com 4 átomos de carbono. Veja bem, 1, 2, 3, 4. Pô, 4 átomos, professor, isso está pendurado, está fora da cadeia, but. Finalzinho, il. Olha lá, 1, 2, 3, 4, but. Finalzinho, il. Butil, butil. Veja esse cara aqui, está de forma diferente, mas quantos carbonos estariam pendurados? 1, 2, 3, 4, but. Finalzinho, il. Butil. E esse aqui está pendurado por aqui, esse aqui estava pendurado por esse carbono central, aqui está por um dos carbonos, né? No caso, o carbono de uma extremidade. 1, 2, 3, 4. Butil. Todos são butis? Sim, mas temos que diferenciá-los, tá? Da mesma forma que esse daqui, ó, esse é o N-butil, ou normal butil, ou simplesmente o butil, ok? Mas tu pode colocar o N-butil ou simplesmente butil. É esta a referência aqui. Se eu tiver no carbono secundário ou no segundo carbono pendurado, ó, 1, 2, né? No segundo carbono, esse é o sec butil. Se eu estiver num carbono terciário, veja que esse carbono está ligado a 1, 2, 3, ele é um carbono terciário. Se eu tiver esse radical pendurado por aqui, ele é o terc butil. E esse é o mais complicadinho, cuidado, difícil de ver. Ele é o isobutil. Esse aqui pode ser mais difícil. E aí uma coisa importante, gente, eu estou mostrando ele ligado por ali, mas ele poderia estar nesse sentido, poderia estar para baixo, poderia estar por cima, né? Poderia estar por esse lado aqui. Então, né, a gente está falando de coisas tridimensionais, então você só tem que cuidar. É um CH3 fora da cadeia carbônica. Se ele está para um lado, para o outro, para cima, para baixo, não importa, ele é um metil, ok? Então, esses são os principais radicais que a gente tem. Pessoal, vamos fazer 6 exemplos para a gente definir, tirar todas as dúvidas, ver certinho como que a gente compõe esses nomes agora com cadeias ramificadas, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo está aqui nessa molécula, ok? Primeiro que eu faço, vejo que tem ramificação, preciso escolher a cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4. Aqui está simples, né? Poderia vir de cima, professor? Poderia. 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz, tá? Essa ligação sigma, ela rotaciona. Ora, esse CH3 está aqui, esse CH3 vai lá para cima, vem para baixo, né? Intercalando com esse hidrogênio que também estaria aqui. Lembra a estrutura tetraédrica, que isso aqui rotaciona. A sequência e o nome vai ser o mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos pegar para ser bem didático. Vamos pegar a cadeia carbônica principal aqui, ó. Essa é a cadeia carbônica principal. Maior sequência de átomos de carbono possível
incluindo insaturações. Aqui não tem insaturações, então eu não preciso me preocupar com isso, só pego a maior possível. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso numerar essa cadeia para identificar em qual posição dentro da cadeia carbônica está o meu radical. Então, olha lá, ficou para fora, é um radical. É um radical. Se ficou para fora e é um radical com apenas um átomo de carbono, eu sei que é MET, finalzinho, IL. Só que eu preciso saber aonde dentro dessa cadeia carbônica ele está pendurado. Então, gente, como que faz para numerar? A regra é a seguinte: numere sempre de uma extremidade para outra, aonde o seu primeiro radical pode aparecer mais, mas onde o seu radical está mais próximo da extremidade. Concorda que o meu radical está mais próximo dessa extremidade do que aquela? Então este será o carbono 1. Então eu vou até colocar um númerozinho. Este é o carbono 1, este é o carbono 2, este é o carbono 3 e este é o carbono 4. E aí, quando eu for identificar o metil, eu sei que ele vai estar no carbono 2. Então vamos dar um nome IUPAC para essa molécula aí. Olha só, com 4 átomos de carbono, but. Somente simples ligação, AN. E é um hidrocarboneto, então é um butano. Só que eu tenho um radical, mas qual é esse radical? Olha lá, vai lá na frente por ordem alfabética. Aqui eu só tenho um, metil. E indique em qual carbono ele está pendurado, digamos assim, ele está ligado no carbono 2. Então você vem aqui e coloca 2-metil, ou seja, dentro do butano eu tenho pendurado no carbono 2 um metil. Dentro do butano eu tenho pendurado no carbono 2 um metil. Este é o nome IUPAC para esta molécula aqui, ok? Vamos para a segunda molécula. Primeira coisa que eu faço, identifico a cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vier para baixo, aqui é a maior cadeia, a maior sequência, né, de átomos de carbono possível. Então eu tenho que pegar aqui. Essa é a minha cadeia carbônica principal. E fiquei aqui com um radical, metil também, né, neste carbono. Escolhi a cadeia carbônica principal, vou numerá-la. Veja que esse radical agora está mais próximo dessa extremidade, portanto, aqui será o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com 6 átomos de carbono, regra IUPAC, X. Somente ligação simples, AN. Tenho... é um hidrocarboneto, final O, então hexano, nossa tabelinha IUPAC da aula passada. Vai lá e identifique em qual carbono e qual radical está pendurado. No carbono 3, eu tenho, portanto, ali, igual no exemplo anterior, um metil. Né? Então você já pode até colocar assim, ó, 3-metil ali, né? Que no carbono 3 eu tenho metil. E joga no nome do composto. Então vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 3-metil hexano, joga lá na frente, ok, pessoal? Então aqui é o 3-metil-hexano. Vamos para um exemplo bem complexo aqui agora, né? Escolher a cadeia carbônica principal. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 8 é maior, hein? Mas olha lá, cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pegar esta cadeia carbônica principal, ela será a maior possível, com 9 átomos de carbono, ok? Fiquei com 3 radicais, veja bem, eu tenho um metil aqui, eu tenho um outro metil aqui, e olha lá, dos propil, com 1, 2, 3 é prop, final il, propil, é o que está ligado pelo meio. Ele é, portanto, o isopropil. Vamos identificar, legal isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho outro metil, e este carinha aqui embaixo, cuidado, ele é o isopropil. Beleza, vamos numerar. Presta bem atenção, e por isso que eu coloquei essa molécula.
Qual é o primeiro radical mais próximo da extremidade? Não sei, vamos contar. 1, 2, 3, opa, olha lá, eu tenho o primeiro radical aqui. Vamos para esse lado? 1, 2, 3. Empatou. Posso escolher tanto faz? Não. Veja o segundo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Empatou também? Aqui tanto faz. Aqui você pode escolher qual o lado que você quiser. Se você chamar esse de 1, ok. Se você chamar esse aqui de 1, também está ok. Então aqui você escolhe porque está empatado as posições dos radicais. Olha lá, então eu vou colocar aqui. Vou chamar esse aqui de 1, vou numerar com verde. Vou chamar esse de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 e de 9. Com 9 átomos de carbono, eu sei que é non. Somente simples ligação, hein? An. E é um hidrocarboneto, final O. Então, a cadeia principal é um nonano. E os radicais? Pessoal, M, M e o P. Esquece o iso, é o propil que vai mandar, é o metil que vai mandar. Como assim, professor? Quando eu for jogar aqui na frente, eu tenho agora 3 nomes, né? Mas 2 deles são iguais. Eu tenho que jogar por ordem alfabética, mas não é por ordem alfabética do I, é por ordem alfabética do P. Para ficar mais fácil para vocês lembrarem, é assim, ó, lembra da nossa tabela IUPAC? MET, ET, PROP, BUT, são eles que vão mandar, independente de ser um SEC butil, um TERC butil, não é o S do SEC, é o B de butil que vai mandar. Não é o T de TERC, é o B de butil que vai mandar, ok? Então, por ordem alfabética, né, vem o M. M, N, O, P, né? Então, o M vem primeiro. 2 detalhes bem importantes. No carbono 3, eu tenho metil, concorda comigo? No carbono 7, eu tenho o outro metil. Então, olha o que eu tenho que fazer aqui, ó. 3,7 tracinho. Eu não tenho 2 vezes o metil? Me indique isso, por favor, colocando dimetil 2 vezes. E tivesse 3, professor, trimetil. Do 3,7 dimetil, 2 vezes o metil, né? Não precisa escrever 3-metil, daí 7-metil, eu só coloco o prefixo di, né? Enxugo um pouco o nome, e aí por ordem alfabética, no carbono 5 eu tenho o isopropil, 5 isopropil. Ficou curtinho, eu vou para cima ali, mas emenda aqui no nome, né, pessoal? Deu para entender? Tá lá, então. Escolho a cadeia carbônica principal, dou o nomezinho pela regra, jogo os radicais para frente por ordem alfabética, de quem? Do P, do M, não é do DIC, né? É do M, é do P, esquece esse aqui, esquece esse aqui. Se tiver 2 vezes, coloca grupos, números e coloca 2 vezes di. Se tiver 3 vezes, coloca 3 números aqui, coloca tri, né? E aí você compõe o nome. Se tivesse mais radicais, coloca tudo em ordem alfabética e fica, de vez em quando fica nomes grandes, tá? Aqui já é um exemplo bem complexo, né, pessoal? Para finalizar a aula de hoje, então, os últimos 3 exemplos, né? Vamos começar com essa molécula. Olha só. Escolher é ramificado, uma molécula mais complexa, preciso escolher a cadeia carbônica principal. Ok. Tem que ser a maior sequência de átomos de carbono possível. Então eu poderia fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, opa, menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, tenho 8. Ok, mas não esqueça que é a maior sequência de átomos de carbono possível desde que inclua as insaturações. Olha aqui uma insaturação. Portanto, obrigatoriamente minha cadeia carbônica vai ter que passar por aqui, não? Então, a partir daqui eu tenho que escolher a maior sequência possível. 1, 2, 3, 4, não. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha cadeia carbônica principal vem por aqui e vai lá para baixo. Essa é a maior sequência de átomos de carbono possível passando pelos carbonos das insaturações. E aí, cuidado. A regra fala assim, se eu não tenho, né, insaturações, eu vou numerar aonde o meu radical está mais próximo da extremidade.
Qual radical? Qualquer um, o primeiro deles, tá? Veja que aqui eu tenho um radical, que é o etil, né? 1, 2. No segundo carbono eu tenho um etil. Aqui seria 1, 2, 3, eu teria o metil, né? Pelo radical, eu numeraria desse lado. Ok. Mas só que cuidado, quando eu tenho insaturações, quem manda, quem tem prioridade é onde a insaturação está mais próximo da extremidade. Então, neste caso aqui, quando eu tiver insaturações, esqueça os radicais e veja onde a insaturação está mais próximo da extremidade. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 átomos de carbono hept. Somente simples ligação? Não. Entre o carbono 1 e 2 eu tenho uma ligação dupla, então vou colocar o menor valor 1 en de ligação dupla e é um hidrocarboneto, hept, 1 eno. Poderia esse 1 ir para frente? Poderia, tá? Agora, cuidado com os radicais. Veja bem, eu tenho aqui um metil, lá em cima um outro metil. Este metil está ligado no carbono 5, este metil está no carbono 3 e eu tenho um etil no carbono 2. Por ordem alfabética, o E vem antes do M, então eu começo a colocar o meu nome com, veja bem, no carbono 2 eu tenho um etil, então eu vou lá para frente, 2 etil. Carbono 3 e 5 é aquele caso que é duas vezes, então você coloca 3,5 duas vezes de quem? O metil duas vezes, então de metil hept 1 eno. Então está aqui o nome usando os radicais. Aqui usa a tabelinha normal da aula passada, que é a cadeia carbônica principal, e os radicais organizam em ordem alfabética. Quem manda é o E, não é o D, e quem manda é o M, né? Tá? Com os seus números dos carbonos que eles estão pendurados na cadeia carbônica principal. Vamos para o próximo exemplo. Veja bem, pessoal, uma insaturação aqui, uma insaturação aqui. Parece difícil, mas quando eu tenho duas insaturações, é o exemplo mais fácil. Por quê? Eu não tenho opção. Ele te deu a cadeia carbônica principal, vai passar por aqui. Então, essa é a cadeia carbônica principal. Não precisei ver outros lados. Eu tenho que passar por aqui, tenho que passar por aqui. Então, obrigatoriamente, essa é a minha cadeia carbônica principal. Aí você fala assim, professor, pelas regras, então, quando eu tenho insaturação, quem manda para numerar são as insaturações. Olha aqui, mais próximo da extremidade. Carbono 1 já. Opa, mais próximo da extremidade. Carbono 1. Empatou, professor, com relação às insaturações. Sim. Se empatou com relação às insaturações, você pode fazer o que quiser? Não. Aí você vai para segundo grau de importância, que é qual o primeiro radical está mais próximo da extremidade? Qualquer radical, hein? Veja bem, estes radicais, né, estão no mesmo carbono, nós vamos colocar esse radical, está a 1, 2, 3, no carbono 3 dessa extremidade. Agora olha esse radical aqui, 1, 2. Este radical está mais próximo da extremidade, por isso obrigatoriamente eu vou chamar esse aqui de 1, esse de 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Também vai ser um hept, né? Tem um metil no carbono 2. No carbono 5, olha lá. Metil também. E no carbono 5 também, cuidado, com 3 átomos de carbono a gente chama de prop. Se é radical é íon, então é um propil. Pode se chamar só de propil ou N de normal propil, tá? No carbono 5. Por ordem alfabética, P e M, né? Então, vem o M de novo. Vamos lá. Dá o nome para isso aqui. Primeiro, cadeia carbônica principal, com 7 átomos de carbono é hept. Tenho duas ligações duplas, e olha que coisa interessante. Entre 1 e 2, 1. Entre 6 e 7, o menor valor sempre, 6 e 1, vírgula 6. Eu não tenho a ligação dupla duas vezes, é um dieno, di-en, di de 2, en de ligação dupla. E é um hidrocarboneto. Um exemplo de dien, duas ligações duplas, dienos. E é dienos separados, né? Lembra que a gente viu lá, conjugados, né? Esse é um separado, tá? Agora, pessoal, vamos para os radicais.
O M vem primeiro, mas eu tenho duas vezes, carbono 2 metil e carbono 5, então vamos colocar lá, 2,5, se eu tenho duas vezes, coloca dimetil. Aí vem para cá. No carbono 5 também está ligado o meu N-propil. N-propil. Hept 1,6, cuida que é um dieno, ok? E para finalizar, na fórmula de linha ou bastão, eu tenho esta molécula aqui com aromáticos. Agora você pode achar assim, professor, complicou, porque eu sei que aqui é um carbono, 2, 3, 4, 5, tenho 6 carbonos. Como que eu vou passar pelo carbono? Qual vai ser a maior sequência? Não, não complicou. Fica bem simples, tá? Quando você vê aromáticos, numa cadeia mista, né, onde eu tenho cadeia aberta e essa parte fechada do aromático, considere os aromáticos sempre como radicais. E aí eu vou colocar um nome aqui, que eu não tinha colocado até então. Esse radical, onde o aromático direto está pendurado na cadeia carbônica, a gente chama de fenil. Ó, final il ali, ó. E este radical todo, quando eu estou pendurado, mas eu tenho um CH2 entre o aromático e a cadeia carbônica, nós chamamos de benzil. Ao final il de coisas penduradas, fenil e benzil. Meu primeiro radical está mais próximo dessa extremidade. Cadeia carbônica principal está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, com 9 átomos de carbono, essa é a minha cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Com 9 átomos de carbono, aqui vai ficar apertadinho, mas vamos colocar aqui do ladinho então. Ó. Com 9 átomos de carbono é non. Somente simples ligação é an e é um hidrocarboneto, então é um nonano. Beleza? Nonano. Por ordem alfabética, o B vem primeiro. Então, no carbono 5 eu tenho um benzil, 5 benzil. E no carbono 2 eu tenho um fenil. Fenil, opa, tem que colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, 2, vai ficar ruimzinho aqui de ver, gente. 2, fenil, ok? Ficou apertadinho. 5, benzil, 2, fenil, nonano, o F e o B, que organizar na ordem alfabética. 5, o carbono que ele está pendurado, 2, o carbono que ele está pendurado, dentro de uma cadeia carbônica com 9, que é o nonano, né? E aí eu numerei por que aqui 1, porque o meu radical está mais próximo, o meu primeiro está mais próximo da extremidade aqui, ó, 1, 2. Se eu viesse contando de lá, seria 1, 2, 3, 4, 5, bem mais longe, né, para ter um primeiro radical. Então este é o 1, ok? Pessoal, então é isso. Tem vários exemplos já difíceis aqui para deixar bem claro, bem elucidado, né? Vocês não vão pegar nada muito mais difícil que isso em exercícios ou em listas, tá? Então deem uma olhada, voltem o vídeo se precisar, mas isso complementa a nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos aí. Agora vocês têm a capacidade de dar nome para praticamente qualquer hidrocarboneto, né? Então, com essas outras informações aí, a gente já fica com conhecimento bem completo de nomenclatura, ok? Era isso para hoje, pessoal.